Olá, tudo bem? Você está no canal oficial da Igreja CI em Navegantes. Antes de você ouvir essa poderosa mensagem do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, que pode transformar a sua vida, eu quero te convidar para você se inscrever no nosso canal e compartilhar essa mensagem. Agora sim, a mensagem será liberada. Que Deus te abençoe. 2 Coríntios capítulo 4. Portanto, visto que temos esse ministério pela misericórdia que nos foi dada, não desanimamos. Antes, renunciamos aos procedimentos secretos e vergonhosos. Não usamos de engano nem torcemos a palavra de Deus. Ao contrário, mediante a clara exposição da verdade, recomendamo-nos a consciência de todos diante de Deus. Mas, se o nosso evangelho está encoberto, para os que estão perecendo é que está encoberto. O Deus dessa era cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Mas não pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo, o Senhor, e a nós como escravos de vocês por causa de Jesus. Pois Deus que disse, das trevas resplandeça a luz, Ele mesmo brilhou em nossos corações para iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Mas temos esse tesouro em vasos de barro, para mostrar que o poder que a tudo excede provém de Deus e não de nós. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos. Trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo. Pois nós, que estamos vivos, somos sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que a vida também se manifeste em nosso corpo mortal, de modo que em nós atua a morte, para que em vocês a vida. Está escrito: criei, por isso falei. Com esse mesmo espírito de fé nós também cremos e por isso falamos. Porque sabemos que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus dentre os mortos também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará com vocês. Tudo isso é para o bem de vocês, para que a graça que está alcançando um número cada vez maior de pessoas faça que transborde as ações de graças para a glória de Deus. Por isso não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia. Pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Assim fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Amém? Feche seus olhos, por favor. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer pela tua palavra, Senhor, pela tua palavra que tem o poder de nos levantar, de nos fortificar, que tem o poder de nos transformar, que tem o poder de nos ensinar, Senhor. E eu creio, Senhor, que essa noite não será diferente. Essa noite a tua palavra, Senhor, ela vai vir e vai cumprir o propósito, porque ela não pode voltar para ti vazia.
se antes cumprir o propósito pelo qual ela está sendo enviada. E aqui estão, Senhor, pessoas de diferentes lugares, de diferentes situações, mas com o mesmo sentimento de fé em Jesus Cristo, crendo de todo o coração que o Senhor tem uma palavra pontual, precisa e edificadora para a nossa vida, Senhor. É por isso que nós estamos aqui e é por isso que nós já te agradecemos, em nome de Jesus Cristo. Amém e graças a Deus. De todos os lados, irmãos, de tudo que nós lemos, eu gostaria muito que você guardasse essa frase: de todos os lados. Afinal, é o ápice do ensinamento de Paulo referente à vida que ele levava perante Cristo. Ele vai dizer: de todos os lados nós somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Versículos 8 e 9. É de todos os lados. Até parece que a gente está no meio de uma trincheira, no meio de uma guerra literal da nossa vida. É ou não é verdade? Parece que a gente não tem um minuto de sossego. É ou não é verdade? Não, tipo assim, se não está acontecendo na tua vida, irmão, passa esse culto inteiro com as tuas duas mãos levantadas para o céu. Pedindo socorro, porque se está tudo bem com a tua vida, algo de errado tem por aí. Pastor, você está dizendo que nós temos que passar a luta a vida inteira? Não, claro que não. Eu estou dizendo que a nossa vida inteira vai ser uma luta. A luta da nossa carne contra o Espírito, a nossa luta nas regiões celestiais em Cristo Jesus, aquela luta que não é contra carne e sangue, aquela luta lá em cima, diária, na oração, que eu e você perseveramos todos os dias. Essa é a nossa luta. Não é uma luta de sofrimento, é uma luta de regozijo, é uma luta de alegria, porque nós sabemos que em Cristo Jesus nós já somos mais do que vencedores. Ele venceu, ele disse: no mundo vocês terão aflições, mas tenham bom ânimo, não desfaleçam, não desanimem. Por isso que Paulo começa dizendo: por isso não desanimamos. Por que nós não desanimamos? Porque nós temos plenas consciência do que nós carregamos não é nosso, vem do próprio Senhor, porque nós somos vasos de barro, nós somos frágeis, nós somos quebradiços, a nossa carne grita praticamente diariamente, todos os dias, eu e você passando por situações, é de todos os lados. Tem hora assim que parece que dá até um upgrade nas lutas, né? Tem hora que parece que a gente recebe até um bônus, né? Já passou pela sua vida? Tipo assim, tu está numa prova, está numa luta, de repente vem um bônus. Pega mais um pouco. E isso para muitos é o fim da picada. Isso para muitos acabou. Isso para muitos é um decreto de derrota. Mas não para aqueles que estão em Cristo Jesus. Para nós precisa ser um motivo de plena alegria, porque a Bíblia vai dizer que nós não carregamos uma cruz maior do que a que nós somos capazes de carregar. Então, quanto mais você passar, quanto mais você tiver que enfrentar, quanto maiores as batalhas, quanto mais intensas as guerras, se alegre, porque Deus só dá conforme a capacidade de cada um. Então, se Deus está te entregando grandes oportunidades de vitória, assim a gente pode modificar a palavra guerra por grandes oportunidades de vitória. Se Deus está te dando muitas oportunidades, alegre-se, porque você é capaz de atravessar todas elas.
Você perdeu uma grande oportunidade de dar um glória agora. Porque para o mundo o que é? Para o mundo é enfrentamento. Meu Deus, acabou. Mas para nós não. Por quê? Porque nós estamos sendo renovados dia após dia. Da hora que você acorda, amado, até a hora que você deita a cabeça no teu travesseiro para dormir, a mão do Senhor está sobre você. Pastor, então tudo isso que eu recebo é enquanto eu durmo? Não. Eu e você dormirmos, mas o Senhor não tosqueneja, a Bíblia vai dizer. Ele não dorme. Pelo contrário, o que eu e você recebemos quando estamos dormindo é dele. Porque a Bíblia vai dizer que ele dá os seus enquanto dorme. A Bíblia vai dizer que se não for o Senhor o construtor, em vão edificam os trabalhadores. Se o Senhor não for o sentinela, em vão é montar guarda. É inútil acordar cedo e dormir tarde, comer pão de dores, porque o Senhor dá os seus até enquanto dorme. Mas nós montamos muitas vezes na nossa vida, amados, uma métrica de uma métrica de aprovação. E a nossa métrica de aprovação muitas vezes é essa: de que se tem alguma coisa de errado, nós estamos em pecado. De que se está tudo bem, então nós estamos no caminho certo e Deus está nos abençoando. Isso não é uma verdade. Deus não precisa provar nada para mim e para você. Eu e você é que precisamos ter a plena consciência de que a bondade do Senhor está sempre ao nosso alcance. De que não é porque as coisas estão ruins que nós estamos pecando e as coisas estão boas, então está tudo bem. Não, porque isso é um perigo. Porque nem sempre, quando as coisas estão ruins, nós estamos errados. E se as coisas não estão indo bem e nós estamos certos, nós precisamos continuar. Mas se eu e você pensarmos que estamos errados, qual que vai ser a nossa atitude? Não, vamos mudar, peraí, está tudo dando errado, então eu preciso mudar aqui esse planejamento, eu preciso fazer diferente. E esse é o momento que muitas vezes a gente sai debaixo da vontade de Deus. É exatamente sobre isso que eu quero falar com você essa noite. De todos os lados, nós somos pressionados, mas não desanimados. A pressão nos afeta quando cedemos a força do lado de fora. Pressionar é exercer pressão sobre alguém ou alguma coisa, apertar, comprimir, forçar alguém por qualquer tipo de constrangimento a fazer algo, a coagir ou abrigar. A maior pressão que eu e você podemos sofrer é quando colocamos em dúvida aquilo que Jesus Cristo decretou. Porque essa é a maior pressão, é o maior esmagamento que eu e você podemos ter. Quando nós estamos sofrendo essa pressão, muitas vezes por escolhas nossas,
muitas vezes por fazer coisas que Deus nem mandou fazer, e a gente coloca aquela pulga atrás da orelha, dizendo: meu Deus, será? Mas Deus falou, será que vai acontecer? Será que não passou? Será? Em Mateus 16:18 diz assim: E digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hade não poderão vencê-la. Eu darei a você as chaves do reino dos céus, e o que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. A maior alegria que eu e você podemos carregar na nossa vida é saber quem Jesus é, ou não é verdade? Foi exatamente o que aconteceu com Pedro, versículos antes desse que eu e você acabamos de ler. Jesus olhou para os seus discípulos e perguntou: quem eles dizem que eu sou? Quem as pessoas dizem que eu sou? E alguns disseram: dizem que tu é Elias, dizem que tu é João Batista. É isso que eles dizem. Eles dizem que, em outras palavras, que o Senhor era alguém daqueles que já morreu e que voltou com poder e vai acabar com tudo. Elias era o cara do fogo, Elias era o cara que acabava com tudo. E essa era a vontade do povo de Israel: sair debaixo da opressão do Império Romano. Eles ansiavam por isso. Na verdade, eles anseiam até hoje pelo grande rei, pelo grande Messias. E Jesus vira para os seus discípulos e pergunta aí para eles. Jesus olha para eles e pergunta assim: e vocês? O que vocês dizem? E aí Pedro vai olhar para Jesus e vai dizer: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí Jesus vai dar uma aula sobre o que acontece quando eu e você entendemos quem Jesus é. Jesus vai dizer assim: bem-aventurado é você, Simão Bar-Jonas, bem-aventurado é você, filho de Jonas. Por quê? Porque não foi nem carne nem sangue que te revelou quem eu sou, mas foi o meu Pai que está nos céus. Por isso que você é Pedro, e sobre esta pedra, Jesus dizendo que Ele é a pedra, eu edificarei a minha igreja. Aonde a igreja está edificada, amados? Em saber quem Jesus é. E qual é a maior pressão que eu e você podemos passar nesse mundo? Exatamente o oposto disso, de colocar em xeque quem Jesus é, do pleno conhecimento que eu e você temos da pessoa e da obra de Jesus Cristo. É isso que o inimigo quer fazer: colocar em dúvida a nossa identidade, porque o inimigo sabe que se eu e você soubermos verdadeiramente quem Jesus é, as portas do inferno não prevalecerão. O inimigo sabe que se eu e você soubermos quem Jesus é, nós temos uma chave na nossa mão. E o que eu e você ligarmos na terra será ligado no céu. E o que eu e você desligarmos na terra será desligado no céu. É nessa hora que o inferno treme. É nessa hora que os principados e potestades estremecem. Não é quando olham para nós, porque você não temos nada. É quando eles olham para dentro de nós.
é quando eles veem você acordar todos os dias, dobrar o seu joelho do lado da sua cama, e sem ver nada do lado de fora, fechar os seus olhos e começar a agradecer o Deus que está do lado de dentro. Isso é fé genuína. Precisando de um monte de coisa, querendo um monte de coisa, mas dizendo: Senhor, muito obrigado. Eu ainda não estou vendo nada, mas eu já estou esperando tudo. Eu e você podemos não ver nada, mas não podemos abrir mão de esperar por tudo. Eu tenho uma oração, irmãos. Eu falo para Deus: eu não quero nada que não é meu. Nada, 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 nada. Nem um grão eu não quero. Eu não quero nada que não é meu. Mas o que for meu, eu quero tudo. Eu quero usufruir de tudo. Eu quero plenitude. Nossa, pastor, como tu é soberbo. Capaz. Jesus disse: o ladrão vem para quê? Para roubar, matar e destruir. Mas eu vim para que vocês tenham vida, e vida em abundância. O problema, irmãos, é que muitas vezes nós confundimos vida abundante com coisas. Muitas vezes eu e você achamos que ter uma vida abundante é ter um monte de coisa aqui nessa terra. Vida abundante é eu e você temos um lugar, mas não aqui embaixo, lá em cima. Vida abundante não é ter tudo aqui na terra, é ter um lugar no céu. Isso é ter vida abundante. É exatamente isso que Paulo estava tentando falar à igreja. Nós não nos movemos pelo que é transitório, nós não nos movemos pelo que está hoje, não, porque o que é transitório está hoje, amanhã não pode estar, e nós estaremos. E como nós vamos nos mover por coisas que hoje estão e amanhã não estão? Não, nós nos movemos pelo que é eterno, nós nos movemos pelo nome de Jesus. Nós nos movemos conforme a palavra, porque vão passar céus e terra, mas a palavra do Senhor nunca vai passar. Não tem problema em pedir, não há problema em almejar algumas coisas, é claro que não, mas nós não podemos ligar a vida abundante de Cristo às coisas. Jesus não morreu por coisas, Jesus morreu por mim e por você. Jesus morreu por pessoas, por almas. E se Jesus morreu por nós, nós precisamos viver por Ele. Nós precisamos nos mover por Ele. Ainda que o nosso homem exterior se corrompa, judiado, mal acabado, interiormente, a gente precisa ser um guri. Assim como Caleb recebeu uma palavra e viveu por causa de uma palavra, e já de alta idade a Bíblia vai dizer que ele tinha o mesmo vigor de quando havia recebido a palavra. Pressionados nós vamos continuar sendo, claro que vamos.
a pressão de fora sempre estará em conflito com a revelação de dentro. Pedro acabara de dizer, talvez a maior revelação da sua vida. Pedro dando uma dentro, né? Porque, meu Deus, o cara atravessado, né? E aí Pedro, revelação da vida e tal. Eu fico imaginando Pedro dando uma estufada no peito. Versículos para frente, irmão. Ele chama Jesus e Jesus começa a falar que ia ser entregue e tal. Ele chama Jesus e diz assim: não, mas peraí, calma aí. Nós estamos aqui falando de revelação, nós estamos falando de coisa do céu aqui. Tu vem dizer que tu vai morrer, que tu vai ser entregue? Não, peraí. Jesus olha para ele e diz assim: para trás de mim, Satanás. O cara vai do 0 a 100 muito rápido. A revelação nos edifica quando nós entendemos o propósito. Quando nós entendemos o propósito, a revelação nos alegra, nos fortifica. O problema é quando nós imaginamos a pressão do lado de fora. Jesus estava dizendo que iria ser pressionado, e Pedro disse para ele: não, peraí, Senhor, não, para esse lugar não. Nós estamos aqui falando de coisa boa, o Senhor veio com esse papo de morte agora? Não, peraí, não. É muitas vezes isso que acontece na nossa vida. A gente sai do culto abençoado, voando. Tem gente que desce a escada, nem anda, dá um pulo aqui, de tão avivado que está. E chega em casa, exteriormente é pressão. Exteriormente nada muda. É o mesmo marido, é a mesma esposa, é o mesmo filho, é o mesmo boleto, é o mesmo problema, é a mesma escassez, é a mesma moedinha. É aquelas moedinhas dentro do cofre para comprar o pão de amanhã. Mas é o pão nosso de cada dia. Ainda bem que tem moeda para comprar o pão de amanhã. Já pensou se não tivesse? E a gente começa a ser pressionado. Por quê? Porque a gente começa a lembrar da palavra. E ao invés de nos alegrarmos, de nos fortalecermos com a palavra, nós nos sentimos oprimidos, pressionados pelas circunstâncias. É por isso que a pressão de fora sempre estará em conflito com a revelação de dentro. E por que eu e você não desanimamos? Porque uma hora a promessa se cumpre. Quantos milagres já aconteceram na tua vida? Quantas provisões que Deus já mandou na porta da tua casa? Tipo assim, de nem estar esperando. Quantas vezes? Quantos livramentos? Quanta bondade do Senhor. Com Pedro também não foi diferente. Atos 2:12 vai dizer assim, atônitos e perplexos, todos perguntavam uns aos outros: que significa isso? Alguns outros, todavia, zombavam e diziam: eles beberam vinho demais. Então Pedro se levantou com os 11 e em alta voz dirigiu-se à multidão: homens da Judeia e todos os que vivem em Jerusalém, deixe-me explicar, ouçam com atenção. O que estava prestes a acontecer com Pedro? A promessa do barco. Você lembra quando Jesus encontrou Pedro? Pesca maravilhosa. Olhou para Pedro e disse assim: agora deixa tudo e me segue, eu vou fazer você pescador de homens. Passaram anos de pressão, sendo pressionado de todos os lados. Pressionado pelo encargo da liderança, sendo pressionado
pelas adversidades da época, sendo pressionado de todos os lados, passando talvez por uma das maiores pressões da sua vida, quando nega Jesus. Pressão, hein? Quando Pedro nega Jesus e o galo canta, a Bíblia vai dizer que há um olhar de Jesus para Pedro. Parece que Jesus estava esperando aquele momento. Parece que Jesus estava esperando, e a Bíblia vai dizer que então Pedro olha para Jesus e sai chorar amargamente. Pressão de todos os lados. Só que aquele que prometeu é fiel para cumprir. Ele não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Eu já fui moço e hoje eu sou velho, e eu nunca vi o justo desamparado e nem a sua descendência mendigar um pão. E aí chega o momento de Pedro pregar. E Pedro se levanta em alta voz. 3.000 almas se converteram. Você consegue imaginar para quantas mil pessoas Pedro pregou? Muitas daquelas pessoas que estavam ali eram aqueles que viam ele negar Jesus. Muitos do que estavam ali viram as façanhas de Pedro ao longo da caminhada. Mas quando chegou a hora, quando a promessa bateu a porta, Pedro tinha plena convicção de quem ele era, por causa da revelação que ele teve de quem Cristo era. Por isso, não nos cansemos de fazer o bem, porque no tempo certo nós colheremos, se não desanimarmos. Não desanimamos porque a colheita não é uma dúvida, ela é uma consequência. A colheita, ela é inevitável. O plantio, ele pode até ser opcional. Eu e você escolhemos o que nós plantamos, mas a colheita não. A colheita é inevitável. Então, se Jesus liberou algum dia uma palavra sobre a sua vida, caminhe por essa palavra, viva por essa palavra, se mova por essa palavra, porque se Ele falou, vai acontecer. Perplexos, mas não desesperados. A perplexidade é um problema quando cedemos ao desespero. Você sabia disso? O que é estar perplexo, ficar perplexo? É a pessoa que fica sem reação, repleto de dúvidas, indeciso. E aqui tem algo importante para mim e para você. Não saber o que fazer não nos dá motivo para fazer qualquer coisa. Conseguiu entender isso? Porque no momento de desespero é o quê? Tu vira o Rambo, quer atirar para tudo que é lado, porque o que cair é lucro. Não! Não! Paulo não disse que estava indo para um monte de lugares diferentes. Paulo disse assim, ó: eu prossigo para o alvo. Muitas vezes na Bíblia a gente vai ver Deus chamando homens
e dizendo: não se desvie nem para a esquerda e nem para a direita, antes medite na minha palavra. Quem é a palavra? O caminho. Só existe um caminho, só existe um lugar. Então não é porque nós não sabemos o que fazer que isso nos dá direito de fazer um monte de coisa, não. Porque esse monte de decisão que a gente vai tomar vai nos trazer um monte de consequências. E aí a gente vai dizer: ah, Senhor, mas eu pensei que era o Senhor, eu pensei que o Senhor estava lá, eu pensei. Pois é, pensasse, mas não orasse. Orar sem cessar, não pensar sem cessar. Pelo amor de Deus, não deixa de pensar, mas ore mais. Porque as melhores respostas que eu e você precisamos ter não vão vir dos nossos pensamentos, vão vir das nossas orações. A melhor resposta sempre vai vir do nosso Pai que está nos céus. Podemos e iremos ficar perplexos mediante várias situações, mas jamais podemos deixar o desespero ser o árbitro das nossas decisões. Olha o que está escrito em Jó capítulo 2. Então a sua mulher lhe disse: você ainda mantém a sua integridade? Mulher de Jó, depois de ter perdido tudo que tinha de bens, os filhos, tudo, os servos, tudo. Sua integridade física já se esvaindo, ela olha para ele e diz assim: você ainda mantém a sua integridade? Olha o desespero. Amaldiçoe a Deus e morra. Se isso não é desespero, eu não sei o que é. Uma mulher olhando para o seu marido, talvez no pior momento da sua vida, em vez de manter a sua fé, ela diz: meu Deus, eu preciso acabar com isso. O problema é que muitas vezes eu e você queremos acabar com aquilo que é um tratamento. Eu e você queremos acabar com aquilo que é um ensinamento. Eu e você queremos acabar com aquilo que vai nos forjar, vai nos fortalecer, vai nos ensinar. E Jó vai dizer: você fala como uma insensata, como alguém que não sabe. Aceitamos o bem dado por Deus e não o mal? É isso mesmo? Então nós vamos medir a nossa vida por bondade de Deus e maldade de Deus? Mas pastor, mas Deus não é bom? Sim, e justo. Em Deus habita a bondade e habita a severidade, a Bíblia vai dizer. Olha o que Deus fez com o seu próprio filho, amados. Isaías vai dizer que Deus achou bom moer Jesus. Mas não porque Deus é mau, é por causa do propósito. É por causa da missão. Em tudo, Jó não pecou com seus lábios. Não pecou com os lábios. Porque a boca fala o quê? O que está cheio aqui dentro. É por isso que muitas vezes a melhor coisa que você podemos fazer é para quem, pastor? Para todo mundo e para tudo. Não dê lugar ao diabo. Não dê. Como é que tu dá? Chamando ele. Esse negócio aí já começa a amaldiçoar carro, começa a amaldiçoar casa,
começa a amaldiçoar a filha e o Didi lá dizendo, não, manda mais, e tu dizendo, não, vai, não, é tudo dele, isso aí tá tudo dando errado, é tudo dele, e o Didi lá dizendo, não, manda mais. Deus nos dá uma herança, nós olhamos e dizemos que é do diabo. A gente ora pedindo algo Deus nos dá, e depois quando deu um probleminha a gente diz que não foi Deus, é coisa do capiroto. A Bíblia vai dizer, sujeitem-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vós. Quando, pastor, que ele vai fugir? Quando ele cansar de ouvir o teu agradecimento. O diabo para quando Jesus se levanta. Atos capítulo 7 vai contar a história de Estevão. Um homem cheio do Espírito Santo, rico em palavras, começou a pregar sobre Jesus, usando toda a lei. A Bíblia vai dizer que as pessoas começaram a ficar endemoniadas, eles começaram a gritar e começaram a mandar ele ficar quieto, porque não era a voz de Estevão que era ruim, era o poder que estava na voz dele. O povo estava ficando doido, porque era tudo verdade. A verdade incomoda mesmo. A verdade às vezes bota fogo no parque inteiro. E a Bíblia vai dizer que então eles começaram a apedrejar Estevão. E ele parou de falar? Não. Porque estava resistindo. Porque estava sujeito a Deus. Em certo momento, ele fala as palavras de Jesus, ele diz, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que estão fazendo. É assim comigo com você, as pessoas que nos atacam, as pessoas que nos ferem, são ignorantes, irmãos. Eles não sabem o que estão fazendo, porque se conhecessem a verdade os teria libertado. E nós temos que cuidar muito, para nós não entrarmos nesse lugar, de ferir as pessoas também, porque senão não há verdade em nós. Quantas pedras você acha que tinham do lado de Estevão? Tu acha que não parou nenhuma do lado dele para ele pegar e dar pelo menos uma? Eu vou derrubar um, eu derrubo um só. Aí depois o senhor pode me levar. Você não luta com o ignorante. Você abençoa, você ora. Ignorante de conhecimento, aquela pessoa que não conhece o que você conhece, você não bate de frente. Você ora. Se vocês não orarem e não abençoarem aqueles que vos amaldiçoam, o que de bom vocês estarão fazendo? Até os ímpios fazem isso. Orar pelos que vos abençoam, orar por aqueles que amam vocês, até os ímpios fazem isso. Agora eu quero ver vocês orarem por aqueles que vos perseguem, aqueles que vos afrontam. Aquela pessoa da tua família que não dá valor para você,
Eu quero ver você mandar uma cesta de café da manhã para a casa dessa pessoa, lá no trabalho dela, um buquê. É isso que eu quero ver você fazer. Ô Senhor, mas aí é isso. É isso que Estevão fez. Pai, perdoa eles. Eles estão me batendo, estão me agredindo, mas perdoa eles, porque eles não sabem o que estão fazendo. Eu sei para onde eu vou, então hashtag até daqui a pouco. E a Bíblia vai dizer que quando Estevão declarou essas palavras, ele olhou para o céu e viu Jesus. Em pé, no lado do trono. Não importa o que esteja acontecendo aqui embaixo, amado. O importante é nós olharmos para o céu e vermos o nosso Senhor Jesus Cristo. Porque de todos os lados, amados, nós seremos pressionados. Ficaremos perplexos. O desespero tende a deslocar nossa fé, mas quem sabe quem Deus é, tem fé que Ele irá fazer. Então, lá em Jó 19, Jó vai declarar: eu sei que o meu Redentor vive e por fim Ele se levantará. Eu não vou conseguir acabar essa mensagem hoje. Talvez quarta que vem, se Deus quiser, senão Ele dá outra também. Eu creio que é isso que Deus quis falar conosco hoje, até aqui. Eu sinto uma graça de Deus. Eu sinto que Deus quer te levar a um outro patamar. Mas para nós subirmos de nível, nós precisamos concluir todas as tarefas do nível que a gente está agora. E a perplexidade, somada ao desespero, tem nos impedido de avançar. Deus não quer que você faça um monte de coisas. Não. Deus quer que você seja específico em obedecer a sua palavra. Nós precisamos, irmãos, amar aqueles que nos perseguem. Nós precisamos abençoar aqueles que nos amaldiçoam. Nós precisamos orar por aqueles que nos amaldiçoam. Porque assim o mundo espiritual vai saber quem nós somos. E nós somos filhos, herdeiros, co-herdeiros em Cristo. Então, se você está passando um momento de aperto, um momento de dúvida, fique com a palavra de Deus. Não se mova pelo que é transitório. Esse é o ensinamento de Paulo referente a essa palavra. Crie, por isso eu falei. Falei o quê? Que eu não estou vendo, mas o que eu espero. O que tu tem esperado da tua vida? Quais são as demandas? Quais são as lutas? Quais são as batalhas?
Quais são as provas? A prova do Senhor é para a aprovação, irmão. Deus só prova quem Ele quer aprovar. Se chegou o momento da prova, é porque é o último passo. Não é? Na escola não é assim? Ensina-se uma matéria, faz os exercícios para ver se tu tá bom. Aí tipo assim, no exercício dá uma consultada, pega o livro e tal. Aí o professor diz assim, ó, tal dia tem a prova. Deus não é tão específico assim com o dia, mas a prova é. E aí a gente vai fazer o quê? Se preparar. Se preparar para quê? Para não se desesperar. Para não sucumbir à pressão. Se preparar para a prova. E quando eu e você passarmos por essa prova, então nós estaremos aprovados. Esse é o maior intuito do Senhor, aprovação. Um obreiro que maneja bem a palavra é um obreiro aprovado. O obreiro é aquele que trabalha para o Senhor, aquele que é servo do Senhor, aquele que tem uma missão, aquele que tem um chamado. E isso, tudo que a gente falou, irmão, não se resume só a nós. Isso se resume aos nossos filhos, às pessoas que andam perto da gente, às pessoas que trabalham perto da gente, porque nós somos missionários 24 horas por dia. Não é só quando eu e você estamos com a armadura. Não é só quando eu e você botamos a Bíblia embaixo do braço e dizemos, agora eu sou crente. Fala aí, Senhor, e agora? Não. É desde quando tu acorda. É o bom dia dentro da tua casa. É o boa tarde no mercado. O boa noite no posto de combustível. O dá licença. O fique à vontade. É missão, essa é a missão. A missão é essa: representar Jesus Cristo. Ide por todo mundo e pregai o Evangelho. O que é o Evangelho? Uma boa notícia. É nós olharmos alguém em necessidade, alguém em desespero, alguém que não sabe para onde ir, e dizer assim, ó, ei, tem um caminho. Tem um caminho. Eu tenho uma boa notícia. Essa é a missão. Ensinar tudo conforme eu vos tenho mandado. Porque eu estarei com vocês para sempre. Ele está conosco, gente. E se Ele está conosco, quem vai ser contra nós? O Senhor dos exércitos está ao nosso lado. Quem vai nos deter? Quem vai nos parar? Ninguém. É o que diz a palavra. É isso que o Senhor vai fazer na nossa vida em nome de Jesus Cristo. Se você crê nessa palavra, se coloque de pé, por favor.